Bom, pessoal, boa noite. Mariana, tá tudo pronto aí? Antes de começar, eu queria só cumprimentar a Lívia Conce pelo caso clínico dela ontem, que foi a apresentação dela foi brilhante, que ganhou o prêmio especial da Sociedade Brasileira de Retina e Fellow, dos Fellows, né? Apresentação de casos clínicos pelos Fellows do Brasil inteiro. Ela ganhou o prêmio principal. Então, a Lívia, é que ela não tem áudio aí, se puder colocar o áudio para ela aí. E Obrigada, parabéns, doutor Lívia. Sérgio. Ah, você está aí? Tô aqui. Então, aqui em público, que a gente já falou pelo WhatsApp, nos grupos e tal, eu queria cumprimentar você, parabéns, e você é um exemplo para todos aí, tá? Poxa, Parabéns. muito obrigada, doutor Sérgio. Obrigada mesmo. Não, joia. E, então, Mariana, vamos começar? Quer apresentar o caso? Então, Então, boa noite a todos. Eu sou Mariana, residente do terceiro ano do serviço. Vou apresentar o caso clínico de hoje. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel pela orientação do caso, a doutora Cleide, a doutora Maria Creus pela discussão do caso, né, na condução do caso ambulatório, e a doutora Lívia. Então, a nossa paciente é uma paciente de sexo feminino, 16 anos, raça negra, paciente de São Paulo. Ela vem com uma queixa de baixa visão súbita no olho esquerdo há cerca de 2 meses, sem nenhum outro sintoma, nega ter tido um trauma, e ela vem com uma história de uma baixa visão progressiva desde a infância. De antecedentes pessoais, ela tem uma hipertensão arterial a esclarecer, a principal hipótese é de uma raça renovascular, fez uma nefrectomia direita por uma doença renal policística, tem uma doença renal crônica estágio 3, foi diagnosticada com um AVC isquêmico, como um achado de exame feito em 2019, tratou uma meningoencefalite viral em 2019 também, tem um quadro depressivo e uma vulnerabilidade social bem importante, né? Ela envolvia todos os pais, quem cuidava da irmã e acabava não acompanhando muito bem, por isso que a adesão ao tratamento dela nessa hipertensão era bem precária. De antecedentes oculares, ela tinha uma alta miopia, refere que usou óculos desde os 6 aos 13 anos, e de antecedente familiar, ela não sabia relatar se tinha algum ou não. No exame oftalmológico, ela tinha uma acuidade visual com correção de 0,5 e de conta-dedos a meio metro. A pressão intraocular não era alterada. Na biomicroscopia também não havia alterações. A retinografia aqui do olho direito, a gente vê um nervo corado, bem limitado, uma escavação um pouco aumentada, um estreitamento arterial difuso bem importante e alguns pontos de hemorragias. No olho esquerdo, a gente vê também que tinha esse estreitamento arterial difuso importante e tinha uma área de hemorragia muito importante em vários níveis. Ela tinha hemorragia vítrea, parecia ter pontos de hemorragia subretiniana, intraretiniana também. Na autofluorescência, a gente vê alguns pontos de hipoautofluorescência. No olho esquerdo, a visualização ficou bem ruim da foto na curva direita por causa do sangramento. Na angioflúor do olho direito, então, a gente vê que ela tem chance aqui na papila, tem áreas de hiperfluorescência, parece ser um defeito em janela. Aqui na periferia, a gente vê esse padrão dessa hiperautofluorescência, hiperfluorescência, desculpa, com pontos de hipo. E no olho esquerdo, a gente vê bem mais chance aqui na papila, a gente vê esse vaso elevado, com essa área da hemorragia com uma hiperfluorescência, e na periferia também é o mesmo padrão de hiper com pontos de hipo no centro. O ACP
do olho direito. A gente vê que ela tem um afilamento das camadas da retina interna, principalmente aqui na região nasal, né? Aqui o corte foveal. A gente vê esse afilamento. No olho esquerdo, a gente vê aquela elevação que é a hemorragia, que parece estar a nível subretiniano. Aqui o corte da hemorragia. O OCT de nervo do olho direito, a gente vê que tem uma perda nas camadas do fio nervoso bem importante, difusamente. Do olho esquerdo a gente não conseguiu fazer por causa da hemorragia e que a paciente não fixava bem usando o pivô. E o OCTA do olho direito, a gente vê que tem perda importante aqui do plexo capilar superficial e profundo também, principalmente nessa região mais nasal. Nos exames laboratoriais dela, ela tinha uma anemia, né, uma hemoglobina de 10,7, era uma anemia hipo e micro, tá? Plaquetas eram normais, coagulograma normal, creatinina elevada pela doença renal crônica, uma relação microglobulina creatinina também elevada, proteínas totais diminuídas, tinha também uma deficiência de vitamina D, e pelo perfil de ferro, justificava uma anemia hipomicro. Então, a gente vê que ela paciente realmente tem uma vulnerabilidade social bem importante, uma paciente com anemia, hipovitaminose, né? Então, resumindo o caso, a paciente de 16 anos, de sexo feminino, veio com uma história de baixa atividade visual nos olhos desde a infância, mas teve uma perda súbita no olho esquerdo há 2 meses, com essa avaliação multimodal. Então, eu queria abrir para a discussão. Ótimo. Mariana, só ajusta esse teu áudio, porque está dando um eco. Eu não sei o que é, se é alguma outra... Eu vejo que está todo mundo com o microfone fechado, talvez seja no teu computador, dá uma olhadinha nisso só. Alguém quer fazer um leque de hipóteses diagnósticas aqui? Então, o importante é que essa menina tem 16 anos, é hipertensa mal controlada, tem uma insuficiência renal crônica, já teve um AVC isquêmico, e tem essas alterações nessa avaliação multimodal, tem várias alterações que a gente pode comentar depois. Se alguém quiser começar a comentar. Cleide, quer falar alguma coisa? Bom, o quadro dela todo é um quadro de origem vascular, vascular isquêmica, né, relacionado então com a doença de base, que é essa hipertensão com uma insuficiência renal. E então no olho direito, ela tem um afilamento das camadas internas, provavelmente decorrente de pequenas oclusões, ela tem todo aí um remodelamento vascular, provavelmente por pequenas oclusões vasculares, principalmente ao redor do disco, que foram levando a um afilamento da retina interna, ela tem o comprometimento do plexo superficial, acho que do profundo também, né? Perimacular. Então, uma doença isquêmica grave, o profundo também, mais até, como seria esperado, uma doença vascular obstrutiva crônica grave, relacionada então com o quadro sistêmico. A mesma coisa ela tem no olho esquerdo, e agora vamos dizer, com o componente mais agudo dessa hemorragia subretiniana peripapilar. Nesse olho, inclusive, acho que ela tem inchantes na papila, né? Deve ter um quadro mais grave aí, oclusivo. E assim, a primeira coisa que eu penso numa hemorragia subretiniana localizada numa pessoa que tem um quadro vascular de obstruções pequenas, mais frequentes, é que ela tivesse um macroaneurisma, que tivesse sangrado. Mas eu não vejo o macroaneurisma. Ainda assim, eu acho que é uma hipótese importante. Tem um local aí onde a gente vê que o vaso está interrompido, talvez por sangue até, e isso. Acho que aí talvez fosse o macroaneurisma que rompeu. E, então, para mim, essa primeira hipótese aí seria o sangramento de
de um macroaneurisma, pela localização subretiniana. E ela tem sangue no vítreo também, né? Tem sangue no vítreo, Mariana? Acho que não. Sim, não, sim. Quando ela Não. chegou, Tá. hemorragia grave. O Cleide, a hemorragia pode estar obstruindo a dilatação, que seria o macroaneurisma, mas é muito caprichoso para o aneurisma estar aí, né? Muito Parece, próximo quer da dizer, seria ótimo se tivesse, porque é muito sugestivo, né? A pessoa com hipertensão. Embora macroaneurisma seja muito mais comum em pessoas com mais de 70 anos, né? Quer dizer, tem uma doença crônica de lesão vascular de muito tempo, essa menina tem um descontrole de hipertensão arterial, que é uma hipertensão arterial grave, há bastante tempo também. Então, tem descrição, a Mariana vai depois mostrar nas referências é raro, embora seja muito raro, de macroaneurisma arterial em pacientes jovens, embora seja extremamente raro. Mas aqui o desenho da Anjo não lembra, né, Cleide? Não lembra. Dizer, você arrumou um pontinho aí que o vaso é obstruído pela hemorragia para sugerir, né? Não lembra mesmo, mas para pensar em outras hipóteses, claro que uma anemia grave pode causar hemorragia em qualquer nível da retina, mas a anemia dela não é tão grave, ela tem 10 de hemoglobina, né? Ela tem bastante malformações vasculares, eu chamaria até de uma revascularização, uma remodelação na vasculatura retiniana, mas as outras coisas, um sangramento pela bainha do nervo, mas ele localizado nesse local só, também eu acho difícil. Talvez pudesse ser um sangramento dessas alterações vasculares mesmo, esses enrodilhados, enfim, no fundo, o sangramento pode ser de qualquer uma dessas malformações que ela apresenta na retina. Ela tem essas alterações na retina, renais e cerebrais, né? A gente tem que pensar também nessas facomatoses, por exemplo, que dão alterações nesses órgãos. Enfim, em termos de reconhecimento padrão, não é nenhuma dessas facomatoses, não é estudo de Weber, não, von Hippel-Lindau, mas neurofibromatose pode dar esses vasos parece saca-rolha, que é uma alteração que é típica de neurofibromatose. Mas ela, sistemicamente, seria uma hipótese, é importante o Mauro ter essa diagnóstico diferencial, mas sistemicamente ela não tem nenhuma alteração relacionada à facomatose. Embora essa alteração de fundo de olho, né, esses vasos tortuosos e tal, poderia fazer parte do diagnóstico diferencial. Mas eu acho que isso é exclusivamente pela hipertensão mesmo, embora é interessante o diferencial, né? E eu também concordo, Mauro. Eu acho que, ao invés de ser um sangramento por um macroaneurisma, teria um marcador, pode ser desses vasos anômalos que foram se tornando mais frágeis durante a evolução, né? Com toda essa, como a Cleide comentou, com toda essa tortuosidade, com todo esse remodelamento, os vasos acabam ficando mais frágeis e uma pequena artéria com essa remodelação pode sangrar mais fácil, num pico hipertensivo, né? Até o quadro que a Lívia mostrou ontem, do Clipotreno-Ané, que a paciente também tinha uma remodelação vascular, ela tinha algumas hemorragias, mas eram mais intrarretinianas, mas bastante grandes até, e também só por fragilidade vascular, né? Exatamente. Eu Agora, acho que uma outra talvez... coisa que eu não ia comentar, esses achados aí desses defeitos em janela em todo o polo posterior, ela provavelmente teve crises hipertensivas. Uma coisa que me sugere, não é uma alteração que costuma ser periférica, mais de polo posterior, mas defeitos em janela em paciente hipertenso, a gente pode pensar em alteração da coroide, né? Mancha de Elschning. Exatamente. O que, se puder mostrar isso, é bom para os residentes verem. Isso é uma coroidopatia hipertensiva. Isso é mancha de Elschning mesmo. Então, isso você fecha a córeo capilar, você fecha os lóbulos, daí você isquemia a EPR. A isquemia do EPR dá tanto uma impregnação tardia, que é o que ela tem, quanto bloqueio por hipertrofia localizada. Então, você tem vários defeitos de EPR difusamente. Então, a gente chama isso de manchas de Elschning, né? Se isso for maior, pegar um lóbulo maior da coroide, um grupo de lóbulos maiores, formam estrias, né? Formam linhas grandes, né?
que são as linhas de Siegrist, né? Então, tem alterações que a Mariana vai falar depois na revisão, mas é importante para ver como é grave isso numa menina que tem só 16 anos. Ela tem uma retinopatia hipertensiva grave e tem uma coroidopatia hipertensiva grave também, né? Então, puxa vida, teve AVC, tem uma insuficiência renal crônica secundária à hipertensão. Coitada, muito nova para ter tanta coisa, né? Algum outro comentário? Alguém quer falar mais sobre algum outro exame? A Cleide chamou a atenção. Desculpa. Pode falar. Não, eu concordo, eu acho que é um quadro combinado de retinopatia e coroidopatia hipertensiva, né? E com relação ao motivo pelo qual ela procurou a avaliação, né, que é essa hemorragia grande, envolvendo diferentes níveis da retina, né? Infelizmente, ela chegou com 2 meses aí para avaliação, né? Já esse quadro de hemorragia subretinal maciça, se eventualmente ela tivesse tido acesso mais precoce, de repente ela teria a possibilidade de um tratamento, né, com uma vitrectomia, injeção de TPA subretiniano, uma retinopexia pneumática, né, Exatamente. e para deslocamento da hemorragia, né, dependendo de como tivesse na apresentação. Mas aí com 2 meses, né, acho que o prognóstico visual de uma intervenção é muito baixo, né. Eu acho que uma alternativa é até injetar só gás, sem fazer a vitré, porque esse coágulo deve ter se dissolvido já, né? Deve estar liquefeito. Então, se você fizer, né, uma injeção de gás e posição de cabeça, talvez você consiga tirar um pouco dessa hemorragia. A hemorragia subfoveal não é tão grande. No corte aqui do OCT à direita, aqui embaixo, a gente vê a fóvea e vê uma quantidade de hemorragia embaixo da fóvea que não é muito grande, mas justa foveal aqui, nasal, ela é bem maior, né? E só um outro detalhe que às vezes vale a pena comentar, que geralmente se discute, quando você tem um quadro desse por macroneurisma, né, se vale a pena associar o TPA, assim, porque o TPA, ele, de certa forma, ele poderia favorecer o ressangramento, né? Sim, sim. Então, ele acaba sendo uma faca de 2 gumes, né, em pacientes que têm um sangramento assim por macroneurisma, né? É que aí, no caso, não ficou claro a presença do macroneurisma, mas se tivesse claro e tivesse indicação de uma abordagem, né, o TPA tem essa controvérsia, né, nessa situação. Lembra que o que está fechando o macroaneurisma é um trombo que está fibrosado. Se você dilui esse trombo, né, o macroaneurisma pode ressangrar, né? Então, e tem descrição isso na literatura, viu, André? Tem sim, Ressangramento com injeção de TPA. Então, acho que algum outro comentário? A gente pode avançar para ver a evolução? Só o anestesista, que acho que ia ser difícil também de conseguir para fazer o procedimento, talvez. Talvez menos invasivo ele ia orientar. Com todas as comorbidades aí, o anestesista ia ficar com medo. Mas concordo com todos aí. Ótimo, é isso aí. O Hélio, você faria algum procedimento aqui de remoção, de deslocamento dessa hemorragia subfoveal? Eu não, eu acho que não. Mas eu tentaria só com gás, por causa de todas as comorbidades. Eu pensaria bastante que uma paciente de 18 anos, é só por isso, só por causa das comorbidades dela, hein? E do jeito que está agora, mas se tivesse, eu acho que é uma hemorragia bem extensa, e ela, a aparência que tem é que esse sangue já tem um tempo mesmo, ele tá mais deslocado inferiormente. Eu acho que eu não faria, não. Tá. É lógico que se tudo já tem 2 meses de história, e conforme chegasse, você ia talvez aventar, mas eu acho que existem vários empecilhos aí que podem contraindicar o procedimento, né? Tá. Só lembrando das sequelas que ela tem. Nos 2 olhos ela tem a coroidopatia hipertensiva, com lesão, então, da córeo capilar extensa, difusamente, né? No olho direito ela também tem, como a Cleide lembrou, acho que o Mauro lembrou também, a Mariana mostrou, ela tem um afilamento da retina nasal à fóvea, ela teve uma isquemia, um fechamento, uma obstrução de algum ramo pequeno capilar. Se a gente tivesse a microperimetria, ela teria perdido, a gente mostra que ela perde
sensibilidade nasal-afóvia, e no olho esquerdo teve essa hemorragia, além de ter todas as alterações de microcirculação que a gente vê pela OCTA. Na OCTA a gente vê uma redução capilar, de plexo capilar profundo e superficial. Ela tem muitas sequelas pela hipertensão, né? E lembra que a Mariana falou que ela é uma paciente mal cuidada, né, pela irmã só. Então, é uma paciente com descuido clínico enorme, né? Então, Mariana, quer continuar? Então, de hipótese ficou então a retinopatia hipertensiva, a coroidopatia hipertensiva, essa hemorragia subretiniana no olho esquerdo, sem etiologia ainda esclarecida, talvez por um macroaneurisma. Então, aqui no segmento, 2 meses após a primeira avaliação, a gente vê aqui que a hemorragia já reabsorveu bastante, mas ainda se mantém bem elevada e faz até umas estrias aqui na retina, né? E a acuidade dela melhorou um pouco com Tadeusz a 2 metros. Era com Tadeusz a meio metro, foi para 2 metros. O OCT. Assim. E aí também a gente fez um OCT de nervo nessa ocasião. Aqui na parte inferior temporal ficou ruim, mas a gente consegue ver que superior e mais nasal, ela também tem uma perda bem importante. E o ACTA a gente vê que é um pouco menos grave a isquemia no plexo superficial, mas ela também tem, né, área de isquemia. E outra coisa que ela tem, né? Ela tem uma neuropatia hipertensiva também. Ela perdeu camada de fibras nervosas retina interna, comprometimento do nervo nos 2 olhos. Aqui a gente vê no esquerdo, mas no direito a gente já tinha visto, certo, Mariana? Que ela já tinha uma perda grande, né? Então aqui ela tem só um quadro sequelar, quer dizer, não tem nada que a gente possa oferecer de tratamento, a não ser o que foi falado da hemorragia ser vista mais precocemente, a gente poder oferecer alguma coisa para preservar a visão do olho esquerdo dela. Aqui o que a gente tem que oferecer é tratamento de hipertensão arterial, tratamento melhor da condição renal dela, certo? E ela tomar a medicação, né? Então... Só uma observação com relação a esse OCT, uma coisa que deve ser levado em consideração é o eventual artefato de segmentação. Esse padrão serrilhado da camada de fibras que está apresentando aí no gráfico de baixo, ele não é um padrão que a gente costuma visualizar, né? Ele costuma ser mais suave, né? Como a gente observa na linha de referência, né? Verde, né? E quando a gente olha no B-scan ali, não sei até que ponto não tem um artefato de segmentação nessa camada de fibras aí, né? A gente imagina que pela isquemia ali do feixe papilomacular deve ter com certeza alguma repercussão, né, no nervo, né? Mas eu não descartaria algum artefato de segmentação aí nesse B-scan. Bem lembrado. No olho direito a gente vê com mais nitidez que ela tem uma perda grande, viu, André? Por isso que a gente sugere que é muito sugestivo que ela tenha uma perda também nesse olho, né? Quer ver? No outro, ó, você está vendo? Aqui ela tem o mesmo padrão que você chamou a atenção, né? Então, talvez aí não esteja exatamente bem documentado a camada de fibras nervosas dela aqui, a retina interna aí, né? Mas ela tem uma perda. Talvez não seja maior ou menor do que está mostrando aqui, mas ela tem, né, André? Certo? Eu só que chamar atenção para esse padrão serrilhado, quando ele se apresenta assim, não é algo que sugere uma segmentação normal, assim, né? Ela geralmente é mais suave a distribuição, né? Concordo. E vamos seguir? Se alguém quiser comentar, é só abrir o microfone e comentar, tá? Então, Mariana, você quer fazer a revisão? Melhorou o meu áudio? Melhorou um pouquinho. Pode continuar. Não sei o que é, tá bom. Então, vamos fazer uma revisão sobre retinopatia e coroidopatia hipertensiva. Então, uma introdução à hipertensão, como a maioria já sabe, é o maior fator de risco de doença cardiovascular. Nos Estados Unidos, 1/3 dos adultos tem diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, sendo que 48%, quase metade dos pacientes, tem essa doença descompensada.
A hipertensão pode afetar a vascularização tanto da retina, quanto da coroide, quanto do nervo óptico, tá? E já se sabe que uma pressão alta pode aumentar o risco de você desenvolver também uma retinopatia diabética ou de você progredir a retinopatia diabética já existente. Então, a retinopatia hipertensiva foi escrita primeiramente por Marcus Gunn, em 1892. Tem uma prevalência de 2 a 15%, sendo que é maior em negros. A causa da retinopatia é por picos hipertensivos ou um aumento crônico da pressão arterial, e ela é considerada uma lesão de órgão-alvo, tá? Então, um paciente com uma hipertensão no estágio 1, com uma retinopatia hipertensiva, isso já pode ser uma indicação de você começar tratamento medicamentoso, não simplesmente mudança de estilo de vida, tá? Então, a presença da retinopatia pode sim alterar o tratamento do paciente. E não tem consenso ainda sobre a classificação da retinopatia hipertensiva e nem se sabe exatamente a sua importância na estratificação de risco. Mas ela é dividida em 3 fases: a fase de vasoconstrição, a fase esclerótica e a fase exudativa. E essas fases não são obrigatoriamente sequenciais. Então, a fase constritiva é simplesmente como a vascularização se adapta ao aumento da pressão arterial. Então, os vasos arteríolas fazem um vasoespasmo e a vasoconstrição. Então, por isso, no fundo de olho, o que a gente vai ver? Vai ver um estreitamento arteriolar difuso. E há evidências que esse estreitamento pode preceder o aumento da pressão arterial. Então, pode ser um indicador precoce de uma hipertensão arterial sistêmica. E também tem evidências que pacientes com esse estreitamento podem desenvolver uma hipertensão arterial sistêmica mais grave. Em relação às vênulas, já se viu que elas não têm o mesmo mecanismo de adaptação das arteríolas. Então, não tem um estreitamento das vênulas, é realmente arteriolar. Então, a segunda fase, a fase esclerótica, você já começa a ver lesão realmente nos vasos. Então, tem lesão endotelial e tem o espessamento da parede vascular. Tem a arteriosclerose hialina, que são depósitos de material do plasma nas camadas médias dos vasos sanguíneos. E também tem a arteriosclerose hiperplásica, que é a hiperplasia, a proliferação das camadas musculares das arteríolas. No fundo de olho, que a gente vai ver, então, o estreitamento arteriolar, que nesse caso pode ser difuso ou focal. O espessamento da parede, a gente vai ver como um aumento do reflexo dorsal arteriolar, que a gente chama como arteríola em fio de cobre. Tá? E nos cruzamentos arteriovenosos, que nesses cruzamentos, a artéria e a veia, eles dividem a mesma camada adventícia, o espessamento da parede vai acabar comprimindo a vênula, por isso que a gente tem esse cruzamento AV patológico, que a gente chama. E na fase exudativa, a gente tem uma quebra da barreira hemato-retiniana e necrose das células endoteliais e tecido muscular liso. Então, no fundo de olho, a gente vai ver exudatos algodonosos, né, que são linfados da camada de fibras nervosas, os exudatos duros, microneurismas e hemorragias retinianas. Na hipertensão maligna ou uma doença assim, de longa data grave, a gente pode ver também edema de papila, que aí a gente já considera uma retinopatia hipertensiva severa. E assim, ainda não está muito claro se os medicamentos antihipertensivos, alguns medicamentos que a gente acredita que podem mudar a microvasculatura, que nem os inibidores de ECA, se eles podem também afetar, mudar a retinopatia hipertensiva. Isso é um fato que ainda precisa ser estudado. Aqui é o mesmo paciente naquele outro slide, na angioflúor, que a gente vê aqui tem um extravasamento peripapilar. E na endoteliemia verde, a gente vê que tem áreas de hipo. Então, tem área de isquemia da coroide também nesse paciente. Então, ele também tem uma coroidopatia hipertensiva. Nesses dois estudos, o que eles viram? Eles viram que tem alguns sinais que são mais sugestivos de um aumento crônico da pressão arterial e tem alguns outros sinais que são mais sugestivos de um aumento mais recente e mais severos da PA. Então, quando você tem um estreitamento arteriolar difuso
e cruzamentos AV patológicos, a gente pensa que é um paciente que já tem uma hipertensão mais crônica há mais tempo, e pacientes que têm aqueles sinais mais da fase sedativa, resultados agudos, hemorragias, a gente pensa que é um paciente que teve aumento de PA mais recente, mas também mais severo. Então, e como a gente pode relacionar a retinopatia hipertensiva com as outras lesões de órgão-alvo, né? Então, a associação mais bem estabelecida é a da retinopatia hipertensiva com um acidente vascular encefálico. Nesse primeiro artigo, ele explica como a circulação retiniana e cerebral divide vários fatores anatômicos, fisiológicos e embriológicos, tá? Por isso, provavelmente se adaptam de uma maneira muito semelhante ao aumento da pressão arterial. Eles viram que tem um risco relativo de um paciente com sinais de retinopatia hipertensiva e lesões cerebrais na ressonância magnética de 18,1%. E nesse outro artigo aqui de baixo, ele viu uma associação de um risco de 2 vezes maior do paciente ter um novo AVC quando ele tinha sinais de retinopatia hipertensiva. E essa associação ela é maior quando o paciente tem sinais de quebra da barreira hematorretiniana, então da fase exudativa. E tem uma associação mais fraca quando o paciente tinha sinais de retinopatia mais crônica, aquele estreitamento arteriolar e cruzamento AV patológico. Então, a gente vê nessa tabela que o sinal da retinopatia mais associado ao AVC foi os resultados agudonosos, depois microaneurismas, tá? E assim por diante. Agora, a associação da retinopatia hipertensiva com cardiopatia já é um pouco mais inconsistente. Tem alguns estudos que viram uma associação, um risco maior de o paciente ter cardiopatias ou coronariopatias, e tem outros estudos que não acharam essa associação. Nesse estudo, eles viram que a retinopatia hipertensiva tinha um risco 2 vezes maior de ter uma doença coronariana, e se o paciente tinha estreitamento arteriolar difuso ou focal especificamente, o risco aumentava para 3 vezes maior. Alguns outros estudos acharam associações de retinopatia hipertensiva com doença renal crônica, com uma hipertrofia também do ventrículo esquerdo. Agora, falando um pouquinho das complicações da retinopatia hipertensiva, então, a primeira é o macroaneurisma, né? Que nem já foi falado na discussão, normalmente são pacientes mais velhos, com uma doença mais de longa data, mas existem sim relatos de casos de pacientes jovens, que nem essa paciente, nesse caso, tinha 23 anos, que tinha uma doença renal crônica e apresentou uma hemorragia subretiniana também por um macroaneurisma. As outras complicações vasculares, então, uma oclusão da veia central da retina ou uma oclusão do ramo da veia central da retina. Teve um estudo, viu, que pacientes com hipertensão tinham um risco 5 vezes maior de ter uma oclusão de ramo da veia central. E outros pacientes que tinha um odds ratio de 17 para pacientes que tiveram uma oclusão de veia central da retina, tinham muito mais sinais de retinopatia hipertensiva, então principalmente um estreitamento arteriolar difuso e um cruzamento AV patológico, que faz muito sentido pensando na fisiopatologia da própria doença da oclusão venosa. E também uma oclusão da artéria central da retina e oclusão de ramo da artéria central da retina também tiveram muita associação com outras doenças cardiovasculares, que nem o AVC, que nem o infarto agudo do miocárdio, tá bom? E também tiveram uma associação com aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares. Agora, só falando um pouquinho da coroidopatia hipertensiva, então a fisiopatologia é que há uma necrose das arteríolas da coroide por uma isquemia da corocapular, e isso acaba tendo também uma isquemia focal do EPR. Os sinais que a gente vê no fundo de olho são as manchas de Elschin e as estrias de Siegers. Pode ter edema macular e descolamento seroso. O descolamento seroso, principalmente naquelas pacientes com toxemia gravídica. Só para ilustrar, então, aqui são as manchas, tá? Normalmente elas são manchas amareladas, que com o tempo podem virar
hipopigmentadas com um halo hipopigmentar. Essas são as estrias, que é quando você tem uma isquemia ao longo dos vasos, né, da coroide, dos lobos dos vasos da coroide. Então, você tem essas lesões hiperpigmentares maiores. Aqui um exemplo com um paciente com edema macular e um descolamento seroso por coroidopatia hipertensiva. Era isso que eu queria falar por hoje. Obrigada. Ótimo, Mariana. Ótima revisão. Esses pacientes a gente vê com uma certa frequência, então é bom fazer a revisão e apresentar esse caso, certo? Se não tiver nenhum outro comentário, eu acho que a Elisa podia ir colocando a imagem da semana para a gente discutir. Boa noite, tá me ouvindo? Sim. Deixa eu voltar aqui. Boa noite, meu nome é Elisa, sou residente do 3º ano. Vou apresentar a imagem da semana de hoje. Nosso caso é de um homem de 41 anos que apresentava baixa divisão nos 2 olhos há 2 meses, com piora há 15 dias. Ele tinha uma história de trauma de moto versus anteparo físico há 2 meses. O paciente apresentava acuidade visual com correção de 0,5 no olho direito e 0,2 no olho esquerdo, com essa retinografia, que a gente pode observar uma totalidade vascular bastante aumentada, com várias hemorragias, e o nervo óptico com limites imprecisos. Aqui na angiofluorescência do paciente, também uma totalidade vascular aumentada, com áreas de bloqueio pelas hemorragias, e o nervo também com limite impreciso. Aqui no OCT, nós podemos observar nos 2 olhos a presença de líquido subretiniano, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Então, diante desses achados, no ACT, a espessura da mácula estava aumentada e a espessura de camadas de fibras nervosas do nervo também estava aumentada. Diante desses achados, eu gostaria de abrir para a hipótese diagnóstica. Então, o que vocês conseguem comentar? Vocês viram essa alteração? Então, tem um aumento da tortuosidade vascular, tem hemorragias, tem líquido subretiniano, e é um quadro bilateral e simétrico. Esse paciente teve alguma hemorragia subaracnoide? Não que tenha descrito aqui. Ah. Então, Mirella, eu já respondo para você. Alguma outra... Então, o que a Mirella está perguntando é se pode ter uma fístula arteriovenosa bilateral. Normalmente são unilaterais, né? Tá? Então, pode dar um quadro desse, mas talvez mais unilateralmente, né? Mais incomum ser bilateral, né? É um quadro tipo Purcher. Ele não teve, mas ele não tem um trauma sistêmico. Em geral, você tem fratura de ossos longos, ele não teve, Mauro. E o Purcher tem mais exudato algodonoso que ele não tem, né? Tá? Então, Daqui a 2 meses, né? Acho que 2 meses, talvez os exudatos algodonosos já tenham sumido já. Se isso está relacionado ao trauma, né? Então, alguma outra hipótese? Então, a Mirella aqui, ela falou de uma fístula arteriovenosa, que é um diagnóstico diferencial. O Mauro falou de um Purcher, que pode ser um diagnóstico diferencial. Um outro diagnóstico diferencial seria uma oclusão de via central de retina bilateral, um paciente tivesse alguma predisposição por ter 41 anos, jovem, poderia ter anticorpo antifosfolípide, por exemplo, né? Que mais que vocês pensam? Eu perguntei da hemorragia subaracnoide parecendo num terção atípico, assim, né? O terção tem um padrão diferente de fundo de olho. O terção, André, não cursa com essa tortuosidade vascular toda que ele tem, certo? Não é? Só mais hemorragia, você não vê essa tortuosidade. Essa tortuosidade parece que ele tem uma obstrução em algum lugar aí que está causando isso, está aumentando
dificultando esse retorno venoso, não parece? Podia tirar o banner. Não é o típico, mas como você tem um bloqueio do retorno venoso, né? Você poderia de repente apresentar isso. Elisa, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Você volta nas outras imagens. Isso. Volta do começo. Mostra lá no começo de novo, só para o pessoal ver direitinho. Ó, então... Tá? A gente tortuosidade vê um vazamento também no disco, né? Pequeno, certo? Bloqueio pelas hemorragias, tortuosidade grande. Passa de novo. Eu pensaria numa doença de viscosidade. Acho que o trauma aí Tá. Então, outra diferencial que, além do anticorpo antifosfolítico, é uma causa sistêmica que não tivesse relação com trauma, que é uma doença de hiperviscosidade. Tem várias que podem causar, mas, né? Mas seria para investigar nessa linha, certo? Uma coisa, acho a ideia da Cleide é ótima. Uma coisa que fala contra a oclusão de veia, imagem de Purcher, é que a retina interna, tal, aqui assim parece Preservada, não parece né? afetada, não. Uhum. Então, em geral, é oclusão venosa. Quando tem edema, você vê cisto intrarretiniano, né? Porque os capilares estão afetados aí, tá? Então, acho que a gente falou de vários diagnósticos diferenciais para se fazer uma pesquisa clínica, certo? Então, esse caso é interessante porque a causa é bem incomum, tá? E a Mirela Gomes fez uma sugestão aí interessante, tá? Pode continuar, Elisa. A gente tem como diagnósticos diferenciais, né? Oclusão da veia central bilateral, discresia sanguínea, a fístula cárstica venosa e hipertensão intracraniana. Dentro desses diagnósticos, quando vimos a biomicroscopia do paciente, o paciente tinha uma hiperemia conjuntival importante, quemose importante no olho esquerdo e também tinha um achado de frêmito palpável, o que sugeria o diagnóstico de fístula carótida cavernosa. O paciente foi submetido, então, à arteriografia e quando o contraste era injetado através da carótida direita, não havia extravasamento de contraste, mas quando injetado através da carótida esquerda, o contraste passava para o outro lado do seio cavernoso. Também na arteriografia a gente conseguia ver uma veia oftálmica superior bastante engurgitada, e então o diagnóstico ficou como fístula carótida cavernosa, com comunicação dos seios cavernosos. O paciente foi submetido à embolização intraarterial, e na foto da esquerda é o pré-embolização, na foto da direita pós-embolização. E aqui a gente consegue ver que não estava mais passando contraste para o outro lado. O paciente então foi seguido e houve melhora tanto da acuidade visual quanto do padrão da retinografia, da geografia e também reabsorção do líquido subretiniano no OCT. A espessura macular também diminuiu e também a espessura da camada de fibras nervosas. O campo visual do paciente também apresentou uma melhora significativa. E, diante disso, eu queria abrir para outros comentários, senão eu vou seguir para a revisão de literatura. Então, o que é interessante é que a Mirella sugeriu a fístula arteriovenosa bilateral. Não tem, é muito raro fístula arteriovenosa bilateral, mas você pode ter comunicação do seio cavernoso e passar essa hipertensão de um lado para o outro. Por isso que a gente tem esse quadro bilateral. É interessante, né? É pouco usual. Então, esse paciente foi visto na neurooftalmo, né? A Kyoko viu, né? Junto com o Samir, né? É isso, Elisa? E a Elisa acompanhou também, certo? Então, a gente agradece a eles e a Elisa por esse caso super bonito e atípico, né? Tá? Algum comentário? Então, Mirella, você matou o diagnóstico aqui, tá? Só faltava essa explicar por que era um quadro bilateral, tá? Mas eu acho que todos aqui, quer dizer, não dá para a gente fechar um diagnóstico. Se a gente visse a biomicroscopia, seria um pouco óbvio, por isso que a gente não mostrou. Mas o interessante é ver o fundo de olho e fazer o diagnóstico diferencial que todos falaram, e podia ser qualquer uma dessas alterações. A gente iria, de qualquer forma, fazer a investigação clínica, e na investigação clínica e na investigação de imagem, a gente fez o diagnóstico, certo? Então caso interessante. Elisa, se quiser fazer a revisão, se alguém quiser comentar, né? Só abrir o microfone.
Então, vou seguir na revisão. Então, a fístula carótida cavernosa, ela é uma comunicação anormal entre a carótida e o seio cavernoso. Então, ela é uma comunicação entre um sistema de alto fluxo, que é o sistema arterial, com um sistema de baixo fluxo, que é o seio cavernoso. A maioria dessas fístulas são traumáticas, como no nosso caso, e é raro ser uma fístula bilateral. Todos os sintomas gerados pela fístula vão ser relacionados, né, à congestão das estruturas oculares e orbitárias por essa dificuldade do retorno venoso. Os fatores de risco que geram essa fístula também são as doenças do colágeno, que vão tornar a parede, a parede arterial mais frágil, vão facilitar o surgimento dessa fístula. Em relação à classificação, elas são divididas em caráter anatômico, hemodinâmico e etiológico. No anatômico, tem uma divisão entre a comunicação que acontece entre a carótida interna e o seio cavernoso, e essas fístulas são chamadas de diretas, ou então essa comunicação é feita através de ramos meníngeos da artéria carótida interna ou externa e o seio cavernoso. A divisão hemodinâmica de alto e de baixo fluxo, e etiológica traumática ou espontânea. As fístulas diretas e de alto fluxo são aquelas que vão gerar sintomas mais exuberantes. Em relação aos sinais e sintomas, o paciente pode apresentar uma baixa de visão, como o nosso paciente apresentou, e também pode apresentar oftalmoplegia, ou seja, uma dificuldade da movimentação ocular, que pode ser tanto relacionada à congestão da órbita, quanto à lesão de nervos cranianos, que passam através do seio cavernoso. O paciente vai ter um aumento da pressão episcleral, vai dificultar a drenagem do humor aquoso e pode gerar um glaucoma pós-trabecular. E esse glaucoma, essa elevação da pressão, pode gerar danos irreversíveis no nervo óptico. Essa congestão pode levar também a uma infusão da coroide, DR seroso, de uma maneira mais rara. Então, o que a gente vai ver no nosso paciente é uma quemose, uma hiperemia conjuntival importante, essa proptose pulsátil, que é bastante clássica. O paciente pode apresentar sopro também, congestão venosa dos vasos retinianos, veias episclerais bastante dilatadas. Na anjo, um atraso do enchimento da coroide, e na endoscianina, os vasos da coroide com esse padrão espiralado em saca-rolhas. No OCT, podemos observar um DR seroso, que é uma complicação rara, e a presença também desse líquido subretiniano. Acredita-se que esse líquido subretiniano está relacionado à congestão da coroide, que isquemia o EPR, e isso faz com que ele funcione mal. Então, ele bombeie mal o líquido subretiniano, fazendo com que ele acumule. Aqui a gente consegue observar que o paciente tinha esse líquido antes do tratamento, com uma coroide bastante espessada. Após o tratamento, esse líquido vai sendo reabsorvido, a coroide vai voltando a uma espessura menor, que se mantém. Esse artigo, publicado em 2019, é um artigo caso-controle, que ele compara os aspectos da coroide e dos vasos retinianos dos pacientes com as fístulas anteriores, ou seja, aquelas que drenam para a veia oftálmica, com as fístulas posteriores e o grupo controle. Eles avaliaram tanto a espessura da coroide quanto a tortuosidade vascular com parâmetros objetivos. Então, a tortuosidade vascular foi avaliada através desse índice de tortuosidade, que, de uma maneira objetiva, ele mede o local onde a veia da arcada temporal sai, até esse círculo de 5 diâmetros de disco, e depois ele compara com o tamanho do tracejado do trajeto que a veia fez até o final desse ciclo. Então, quando você divide o trajeto da veia por esse trajeto mínimo, você tem esse índice. Esse índice mostrava que nessas fístulas a tortuosidade era muito maior, quando comparado essas fístulas posteriores e também ao grupo controle. Para medir objetivamente também o grau de congestão da coroide, eles binarizaram uma imagem de OCT com EDI, e tudo que era escuro, eles colocaram como lumen, e tudo que era mais hiperreflectivo, eles colocaram como estroma. Eles dividiam a área escura pela área total, e essa era a porcentagem de área de lumen da coroide. Então, tanto o dado de tortuosidade vascular quanto a área luminal foi maior nos pacientes que tinham essas fístulas que drenavam para a veia oftálmica, o que é bastante intuitivo se você pensar que tem uma congestão acontecendo na órbita. Porém, essa é uma ferramenta não invasiva que pode auxiliar no diagnóstico. Às vezes, os pacientes não têm uma história tão clara, não têm sintomas tão exuberantes, e o grau de congestão da coroide pode levar a gente a suspeitar dessa doença e seguir para uma investigação mais profunda. No caso do diagnóstico, ele
é feito, né, reunindo esses achados, história de trauma, de doença do colágeno. O ultrassom pode auxiliar, mostrando esse alto fluxo pela veia oftálmica. A angio-TC, angio-ressonância vão ser bastante úteis, porque eles vão mostrar tanto essa veia oftálmica alargada, quanto o espessamento dos músculos extraoculares. Mas quem vai ser a nossa ferramenta padrão ouro do diagnóstico é a angiografia. Claro, é um procedimento invasivo, então nós vamos fazer naqueles pacientes com uma alta suspeição da doença. Então, a angiografia, ela vai ser tanto diagnóstica quanto também terapêutica depois na embolização, né? É importante ter em mente os diagnósticos diferenciais, que são sombroso seco avenoso, síndrome da fissura orbitária superior, síndrome do ápice orbitário e também hemorragia retrobulbar. O tratamento pode ser expectante naqueles casos assintomáticos ou pouco sintomáticos, principalmente naquelas fístulas indiretas, com baixo fluxo, mas naquelas muito sintomáticas, o tratamento endovascular é de escolha. Quando a gente vai fazer esse tratamento de uma maneira urgente? Nos pacientes que apresentam baixa de visão, né? Paciente com restrições da motilidade, com dor orbitária muito importante, e também aqueles com exoftalmia progressiva. Então, para concluir, né, a fístula carótida cavernosa, ela é uma doença rara, mas a maioria dos casos são secundários a trauma, é importante perguntar isso na história. Muitas vezes, oftalmologistas são os primeiros profissionais que os pacientes vão procurar, porque a congestão orbitária ela é muito importante, então ela vai levar uma quantidade imensa de sintomas. E a caróide, ela apresenta espessamento devido à congestão. Então, o OCT com EDI, ele pode dar uma pista diagnóstica bastante importante. Obrigada. Excelente, Elisa. Ótimo, ótimo. Caso super interessante. Eu agradeço de novo a Kyoko, o Crespo e a Elisa pela apresentação, tá? Se a Kyoko quiser fazer algum comentário do caso que faltou aqui, Kyoko, é só abrir o microfone aí e comentar, tá? Enquanto isso, a Iana vai apresentar o artigo. O artigo fala sobre coreoidopatia polipoidal, quais são os sinais que a gente consegue fazer o diagnóstico sem a endocianina. Muitas vezes a gente não tem endocianina ou ela é cara para a gente fazer o diagnóstico de uma polipoidal. Então, esse artigo, em que os autores têm uma experiência gigante com polipoidal, é um grupo de pessoas, revê como você consegue fazer um diagnóstico polipoidal, quais são os critérios maiores e os critérios menores para se fazer um diagnóstico por imagem sem usar endocianina, tá? Então, Diana, se você quiser começar, fica à vontade. Estou tentando aqui colocar, só um minutinho. Está aparecendo a minha tela? Ainda não. Tá, só um minuto. Coloquei aqui para transmitir. Então, Ele apareceu aqui transmissão de tela, ele está pensando, ele está rodando aqui. Não tá aparecendo ainda. Eu tive o mesmo problema da última vez. Tá aparecendo? Está dizendo que você está compartilhando a tela, apareceu a tela do teu computador, mas agora fechou de novo. Você fez uma apresentação no PowerPoint, no Keynote ou numa outra? Foi no PowerPoint mesmo. Não está aparecendo ainda, né? Ainda não. Deixa o teu PowerPoint aberto na tua tela, aí você clica para compartilhar a tela, vai abrir várias janelas, uma dessas janelas é o teu PowerPoint. Você clica É isso que eu nele. estou fazendo mesmo. Deixa eu... Calma. A apresentação está aberta no teu computador. Da última vez deu certo. A minha última apresentação foi exatamente igual. Dessa vez está dando... Tenta de novo. Vai tentando. Vamos ver. Tá. Apareceu? Agora apareceu, Ana. Apareceu. Pronto.
Então tá. Então eu sou Iana, sou R2 aqui do serviço e eu vou apresentar o artigo da semana de hoje aqui na reunião. Queria agradecer ao professor Sérgio pela ajuda aqui no artigo. Bem, o nosso artigo hoje, ele é sobre coroidiopatia polipoidal, como o professor já comentou, né? E ele tinha 2 objetivos principais, que era definir um consenso na nomenclatura das principais lesões que compõem a coroidiopatia polipoidal e também estabelecer novos critérios diagnósticos que não usem a angiografia com endocianina verde, exatamente pelo que o professor já estava comentando, que nem sempre é disponível um exame invasivo, que leva tempo e que é mais difícil fazer o diagnóstico devido a isso. Então, primeiro vamos falar do consenso na nomenclatura. Então, como que eles estabeleceram esse consenso? Então, eles criaram uma junta de especialistas em retina, mais focados nessa parte de DMRI exudativa e coroidiopatia polipoidal, e eles se reuniram em mais de uma ocasião para discutir a literatura vigente, os novos exames de imagem que estavam disponíveis e os novos achados histopatológicos que eram conhecidos. Dessa forma, fazer um consenso na nomenclatura das lesões. Então, o que eles sugeriram, né, de acordo com as reuniões e o que eles discutiram? Então, as 2 principais lesões que compunham a coroidiopatia polipoidal, elas eram denominadas como os pólipos, né, vistos na endocianina verde, e a ramificação da rede vascular. Eles sugerem, então, que, em vez de se usar o termo pólipo, use-se o termo lesão polipoidal. O que eles comentam na discussão do artigo? Que, né, o termo pólipo se refere a uma lesão sólida, e que não é o caso da lesão que a gente encontra nessa patologia. Aqui, nos achados de exame de imagem, a gente consegue ver que ele se forma como uma saculação terminal, né, ao longo das redes vasculares, e que poderia se imaginar que se trata de uma lesão aneurismática, inclusive eles debatem bastante isso, né, que se não poderia se chamar logo uma lesão aneurismática, porém alguns achados de OCT, né, alguns cortes demonstravam conteúdo interno a essas lesões. Então, assim, não seria uma mera saculação, talvez, assim, né, uma malformação vascular. Então, por isso, de forma prudente, eles acharam melhor chamar de lesão polipoidal enquanto essa morfologia não está 100% esclarecida. O segundo componente, né, que seria a ramificação de rede vascular, eles acham melhor a denominação de ramificação de rede neovascular, né? Então, assim, como a junta considera a coroidiopatia polipoidal uma variante dentro do espectro da DMR exudativa, eles acreditam que o termo neovascular faça mais sentido nesse contexto. Agora, a respeito do segundo objetivo desse estudo, né? Então, o segundo objetivo do estudo era a definição de novos critérios diagnósticos, né, que não usassem o exame de endocianina verde. Eles se juntaram também discutindo os achados de exames de OCT, de retinografia colorida, de OCT em face, e eles foram escolhendo os achados que eles achavam mais relevantes e que possivelmente seriam possíveis critérios diagnósticos. Então, eles entraram no consenso de 9 critérios, que são esses listados aqui à direita, e eu vou passando as imagens de cada um deles. Então, o DEP em polegar, ou Sharp Picked Pad, seria essa imagem aqui, a imagem A. A lesão de halo sub-EPR seria esse halo aqui, que a gente consegue ver. Essa imagem ficou um pouquinho ruim a qualidade pelo aumento, mas abaixo do EPR teria um halo aqui. O DEP complexo ou multilobulado, que teria aquele sinal do notch. O sinal da dupla camada. Uma coroide espessada com a camada de Haller dilatada. A presença de fluido predominantemente subretiniano, uma elevação complexa do EPR vista no OCT em face, uma hemorragia subretiniana extensa na retinografia e um nódulo vermelho alaranjado também na retinografia. A partir desses 9 critérios, eles solicitaram que cada um dos especialistas que estavam compondo a junta ali do estudo determinassem a presença ou não desses critérios em um grupo de pacientes que poderiam ou não ser portadores da coroidiopatia polipoidal. Para definir se esses pacientes tinham mesmo ou não a doença, foi usado o exame de angiografia com endocianina verde. Então, esse foi o padrão ouro. A partir disso, foi determinado, então, a sensibilidade, a especificidade, valor preditivo positivo ou negativo, e, além disso, a acurácia preditiva, que seria a área abaixo da curva ROC, que determina ali a acurácia de um exame. Então, foi conseguido essa tabela, né? A tabela 3 resume, então, essas informações epidemiológicas de todos os critérios que eles avaliaram. A partir dessa tabela e dos valores, principalmente, né, da área abaixo da curva, de ROC,
eles determinaram quais seriam os critérios maiores e quais seriam os critérios menores. Então, os critérios que tinham uma área abaixo da curva acima de 0,75 foram considerados critérios maiores, os que tinham uma área abaixo da curva de 0,6 até 0,75, critérios menores. Sendo assim, a presença de hemorragia subretiniana e aquela predominância de fluido subretiniano caíram como critérios diagnósticos, não passaram para a próxima parte do estudo. Então, aqui, quais foram os nossos critérios maiores e menores, né? O DEP em polegar, a lesão em halo sub-IPR e a elevação complexa do IPR vista no ENFACE-OCT foram os critérios maiores, e de critérios menores tivemos o DEP complexo ou multilobulado, o sinal da dupla camada, a coroide espessa com a camada de Haller dilatada e o nódulo vermelho alaranjado visto na retinografia. Tá. Aí, eles também, além de fazer, então, essa avaliação individual de cada critério, eles também fizeram uma avaliação de combinação dos critérios. Então, aqui a gente tem as combinações de 2 critérios maiores e também a combinação dos 3 critérios maiores. Então, quando existe a presença dos 3 critérios maiores, qual que é a sensibilidade para o diagnóstico de coroidopatia polipoidal, qual que é a especificidade, o valor preditivo positivo, negativo, e também qual que é a área abaixo da curva ROC desse teste. Sendo assim, a gente encontrou essas informações mais importantes, que a presença dos 3 critérios maiores apresentava uma área abaixo Ian, não sei se é só para mim, mas a minha tela aqui está travada sem o teu áudio. A minha também. Aqui também, travou. Então, Iana, alguma coisa, se você estiver me ouvindo, eu acho que para todo mundo, eu acho que a tua internet, Iana, travou. Então, não sei se você está até ouvindo a gente, mas porque talvez tenha travado a internet. Então, assim que você conseguir voltar aí. Então, o que ela está comentando, esses critérios maiores são muito importantes para a definição desse artigo, para você fazer a suspeita, e uma suspeita com um alto valor preditivo de estar correta essa sua suspeita, né? Então, se você tiver 3 critérios maiores, você tem uma suspeição, obviamente, maior. Se você tiver mesmo 2 critérios maiores, você também tem uma acurácia adequada. Esse artigo é muito interessante de ler. Todos os autores são autores com experiência enorme com polipoidal. Tem muitos autores orientais, além de alguns autores americanos. O primeiro autor é Cheung, é uma médica das Filipinas, que tem muita publicação sobre isso, né? Então, putz, é uma pena que travou. A Ana estava falando tão bem aí. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, Micael, se você tiver... É que ela não consegue descompartilhar a tela, né? Iana, se você estiver ouvindo a gente, você conseguir descompartilhar a tela... Eu vou ver se eu consigo compartilhar a minha aqui, professor. Eu acho que com a dela eu acho difícil. O host consegue. Elisa, põe um compartilhamento seu e aí depois para e o Micael consegue entrar. Porque daí a Iana volta a partir desse ponto, desse slide, quando ela recuperar a internet, certo? O sinal dela. Eu apertei aqui para interromper com o compartilhamento do... Deixa eu compartilhar a minha, peraí. Oi, professor, acabei de voltar.
Você voltou? Então, Iana, então volta. Então volta do ponto que você parou. Você consegue? Eu não sei onde eu parei, eu só anotei no final. Você parou quando você fazia o valor preditivo de 3 critérios diagnósticos maiores ou de 2 critérios diagnósticos maiores. Tá certo. Vamos lá de novo, É um então. Tá me slide, escutando? é um slide, sim, é um slide que fala da acurácia com 3 ou 2 fatores maiores. Com 3 Tá. acima de 90%, com 2 é 80 e tantos por cento. Deixa eu tentar aqui ir de novo para minha apresentação. Foi para a apresentação? Foi. Agora vai avançando. E Deixa eu ver. slide Era aqui, né? É isso mesmo. Isso. Era aqui, né? Isso, exatamente. Pode ir. Tá certo. Então, eles avaliaram, então, a combinação, né, também dos critérios diagnósticos para poder determinar os valores preditivos positivos, negativos e também a acurácia dos exames. E eles encontraram que quando a gente tinha os 3 critérios maiores presentes, a área abaixo da curva ROC era igual a 0,9, que indica um exame super confiável, porém o valor preditivo negativo não era tão alto. Isso poderia indicar que, na ausência desses critérios, a gente não poderia afastar completamente esse diagnóstico. Além disso, na presença de apenas 2 critérios diagnósticos, ainda foi encontrado uma área abaixo da curva boa, acima de 0,82, que indica um exame confiável também. Na última etapa do estudo, então, eles aplicaram o teste desses 3 critérios, da presença dos 3 maiores critérios, em um grupo de 80 pacientes. Então, eles convocaram 6 médicos, 3 já oftalmologistas e 3 residentes para poder fazer esse exame em 80 pacientes. 40 tinham a coroidopatia polipoidal e 40 tinham apenas DMRI exudativa clássica. E eles encontraram uma acurácia de 82% no diagnóstico desses pacientes. Então, mesmo sem serem super especialistas, ainda assim o exame apresentou uma acurácia boa. Foi avaliada também a concordância entre os examinadores e foi encontrada uma concordância moderada para os 3 critérios maiores e um valor de K parecido ao que é encontrado no exame da endocianina verde para o diagnóstico dessa patologia. Das limitações dos estudos, nós tínhamos que ele foi feito em olhos virgens de tratamento, que ele não envolveu o uso ainda de OCTA, não foi considerado um exame que era difundido o suficiente para esse estudo. A morfologia da lesão polipoidal ainda não está esclarecida, então a gente ainda não tem um termo mais definitivo, por assim dizer. Um pequeno número de olhos foi avaliado. A qualidade do exame poderia ser variável entre os aparelhos e das diferentes condições, e as lesões polipoidais poderiam ficar fora do scan, da área do scan que a gente escolhe para fazer o exame. As principais conclusões, então, do estudo foram que a sugestão de nomenclatura seria lesão polipoidal e ramificação de rede neovascular. Esses seriam termos mais pertinentes ao cenário atual, e que seria possível usar os novos critérios diagnósticos para diagnosticar a coroidopatia polipoidal com confiabilidade e acurácia equivalentes ao que encontramos com o exame da endocianina verde, apesar de que esse exame continua se mantido como padrão ouro para o diagnóstico da patologia. É isso. Excelente, Ana. Excelente, excelente. Super bem resumido. O artigo é super interessante. Você mostrou todas as imagens, ótimo. Algum comentário sobre isso? Não. A gente usa muito OCT e usa muito pouco endocianina. Então, se a gente tiver alguns parâmetros específicos para dizer se é não polipoidal, qual que é a vantagem de uma lesão polipoidal? Ela responde melhor com, por exemplo, a aflibercept do que com bevacizumab ou ranibizumab, por exemplo, né? Você vai ter que injetar mais, então você pode dizer para o paciente, quer dizer, pode iniciar o tratamento com a droga, talvez, que tenha uma eficácia melhor, e pode dizer para o paciente que talvez ele não tenha uma resposta adequada, que precise de complementar esse tratamento com um PDT, por exemplo, que é muito incomum você usar isso numa DMRI que não seja polipoidal, tá? E você consegue, eventualmente, então, fazer isso só usando o OCT. Mesmo sem usar o CTA, em que a lesão não aparece tão bem no CTA,
como aparece no ACT. É um artigo que todo mundo tem que ler, tá? Algum outro comentário? A gente pode seguir? Então Micael, o teu caso cirúrgico, pode apresentar. Muito bem. Obrigado, professor Sérgio Pimentel, pela oportunidade de estar aqui apresentando o caso cirúrgico. Sou Micael, fellow do 2º ano. No nosso cronograma, é minha última apresentação como fellow. Quero parabenizar pela estrutura dessa reunião, muito engrandecedora, né? E agradecer também ao Dr. Tiago Nogueira, que foi quem seguiu e operou o paciente que eu vou apresentar hoje. Então, trata-se de um paciente do sexo masculino, 53 anos de idade, e procurou o serviço com a visão embaçada no olho esquerdo há um dia. Tinha um passado de ceratotamias radiais em ambos os olhos há 25 anos. Ele referia ser automíope previamente. Era rígido, não tinha nenhuma doença. E na admissão, uma visão de 20/20 no olho direito e conta-dedos a 4 metros do olho esquerdo. Essas eram as imagens da biomicroscopia. As cicatrizes do RK prévio era similar em ambos os olhos, um cristalino transparente. Na retinografia de grande angular do olho direito não se evidenciava nenhuma lesão, e no olho esquerdo era difícil avaliar o fundo do olho por opacidades de meios, às custas de uma hemorragia vítrea. O Daytona ele consegue até passar através do sangue, a gente vislumbra a retina aqui, mas foi solicitada uma ultrassonografia e foi evidenciado que essa retina encontrava-se aplicada, mas que na periferia temporal superior havia uma rotura em ferradura. Então, a gente estava em dia 9 de junho de 2020 com esse paciente de 53 anos, sem diabetes ou outras doenças, um RK prévio. Ele é fáscico, cristalino transparente, uma visão de conta-dedos, uma hemorragia vítrea com uma rotura retiniana. Queria abrir para discussão de condutas. É um paciente automíope, com uma rotura sem descolamento e com uma hemorragia vítrea que dificulta o laser nessa rotura, certo? Então, quais seriam as opções aí de tratamento dessa rotura? Alguém quer comentar? Hélio, quer comentar? Vamos lá. Em junho ainda, acho que a gente tem aprendido bastante com a retinopexia pneumática, né? Acho que seria uma alternativa. Se ele tinha um descolamento aí, ou era... Não tinha Pelo que eu entendi, tem um descolamento. Hã? Ou é só a rotura? Só a rotura? Pelo que eu entendi, é só uma... Era um HV, era bem difícil ver o fundo de olho, né? Mas era um HV com rotura. Dá a impressão que justo onde... Desculpa, dá a impressão de justo onde tem a rotura, não dá para ver bem a rotura, mas a hemorragia é menos densa. Às vezes dá para fazer um laser cobrindo essa área, e a hemorragia vítrea às vezes é imprevisível. No fundo, se ele tem um dia história de hemorragia vítrea, a gente consegue mais ou menos ver que não está descolado, você pode observar. Se conseguir fazer o laser, observaria, ver em que rapidez a hemorragia é resolvida, e às vezes não precisa fazer mais nada. Às vezes não, às vezes... Concordo com o Mauro. Uma opção, então, uma opção é fazer laser, certo? Nossa. Se for possível. Outra opção é fazer crio, fazer um bloqueio e faz crio nas bordas da lesão, seria uma outra opção. E a terceira opção seria fazer uma vitrectomia e fazer laser, talvez fosse um pouco demais, mas para evitar um descolamento de retina num paciente teria uma visão normal. Então, a rotura é grande, porque a hemorragia dele é grande, né? Então, não é uma rotura pequena. Então, além dessas 3 opções, alguém sugere alguma outra opção? Não, com a rotura superior, acho que não, só se tivesse outra rotura, né? E a retina colada, se você conseguindo visualizar a retina colada próximo da rotura, acho que a vitrectomia ficaria até de um pouquinho mais exagerado, mas não que tá errado. Mas eu faria só o laser, concordo com o Mauro. Tudo que o Mauro falou, acho que é isso aí. Eu tinha um caso parecido, aconteceu isso. Era bem parecido, no fundo. Ele tinha uma hemorragia vítrea razoavelmente importante, mas meio que justo onde tinha a rotura dava para fazer o laser, e ficou bem durante umas semanas. O paciente ficou bem feliz que a hemorragia estava sendo reabsorvida bem rapidamente. Ele abriu outras 2 roturas às 12, e aí fez gás.
Mas ele ficou contente com a gente porque ele veio, a indicação que tinham feito era de facovitrectomia, enfim, era um procedimento bem maior. Mas, não sei, no fundo, acho que inicialmente tentaria fazer o laser e ver o que acontece. Certo. Sempre que tem essas hemorragias, né, o paciente, às vezes, tem alguns pacientes que descolam o vítreo e fazem a hemorragia. Esse daí fez uma ruptura. E esses pacientes, quando tem HV, aí a gente tem que ficar bem de perto acompanhando, né? O que o Mauro falou, a evolução de formar outras rupturas pode acontecer, ou você não visualizou, né, por causa da hemorragia. Então, é um paciente que cabe um acompanhamento bem de perto. Eu faria só o laser e acompanharia bem de perto. Eu deixo ele, às vezes, ele na posição ereta, né, até cansar. Às vezes, o paciente acorda pela manhã, eu peço para ele vir no final do dia e ele não deitar, para ver se esse sangue, às vezes, como se a densidade não for muito grande, ele sedimenta, aí você consegue mapear melhor, principalmente ruptura superior, né? A minha conduta seria essa. Tá. É isso, quer dizer, eu acho que é isso. Esses pacientes precisam de todo jeito de tratar essa ruptura e um acompanhamento, porque podem aparecer outras rupturas mesmo, né? Então, hoje eu operei um paciente que foi exatamente isso. Apareceu outra ruptura e descolou. Ele tinha uma ruptura, um paciente olho único, ele tinha uma ruptura superior às 12 horas que eu fiz laser, ele teve um sangramento, teve uma hemorragia vítrea, ele falou, parece que eu tive no outro olho. E o outro olho é SPL. Fiz o laser na ruptura superior, não dava para ver muito bem inferior, mas aparentemente não tinha nenhuma ruptura visível. Acompanhei ele durante 3 semanas, sem ter nada, consegui ver a retina inferior melhor, só que o vítreo, muito provavelmente, não estava completamente descolado. E daí, um dia atrás, ontem, de manhã, ele me ligou e falou, olha, eu estou vendo uma mancha aqui na minha visão de cima. Eu falei, pô, não é a mesma ruptura que a gente tratou, porque senão a ruptura superior seria uma mancha embaixo. Ele tinha um descolamento de retina inferior por uma micro-ruptura, uma rupturazinha pequena, às 5 horas, e com descolamento indo até a arcada. Não dá para fazer laser, eu operei ali hoje de manhã. Então, isso pode acontecer, né? Então, Michael, qual que é a evolução aí? Então, foi o seguinte, ele foi acompanhado de perto, uma semana após, ele retornou, já havia um clareamento da hemorragia, o Dr. Tiago cercou a ruptura de laser, deu para fazer laser em toda a sua extensão, até mesmo na região anterior. E aqui nós temos 3 semanas após o laser, e a gente vê que a retina permanece aplicada, as bordas um pouco elevadas, mas o laser passa até a anterior, e aqui está bem contido, né, esse problema. Entretanto, o paciente evoluiu com uma queixa de fotopsias do olho direito, a um dia desse atendimento, né? E aí, esse é o exame do fundo do olho direito. Aqui a gente tem uma região de descolamento de retina, periférico, temporal inferior, com uma ruptura mais ou menos nessa região. E aqui a gente já vê as marcas de laser que o Dr. Tiago já tentou conter a área do descolamento, até porque, em se tratando do mês que se encontrava, estava bem difícil conseguir vaga de urgência. Então, até a cirurgia, ele já tentou segurar um pouco o problema. E aí a gente vai discutir agora, uma semana após o laser não foi suficiente de conter a região do descolamento, e o descolamento ultrapassou a área das marcas que foram feitas. Aqui a gente observa a ruptura. Aqui, mais ou menos, era a altura dos níveis dos lasers que foram feitos, mas o descolamento estendia-se, né? Então, estamos diante do paciente de 53 anos, o RK, fasco, descolamento de retina, mácula 1, descolamento inferior, com essa ruptura única, visão de 0,9. E o que fazer agora, nesse momento? Então, qual que é a técnica cirúrgica mais adequada aí? A gente pode fazer só uma introflexão, paciente fáscico, automíope, com descolamento inferior, uma ruptura às 7 horas. Então, eu faria só introflexão também. Eu só faria introflexão. Alguém Concordo. Fala, Mauro. Eu concordo com o Hélio. A gente tem feito mais só introflexão. Eu tenho dificuldade de fazer, alguns fazem só vitrectomia. Quando tem ruptura inferior, eu fico desconfortável de fazer só vitrectomia. Mas, enfim, seria uma possibilidade também. Eu também gosto. Eu não passo, se eu for para nessas rupturas inferiores, eu não passo só faixa, não. Principalmente porque depois, se eu tiver que passar um buckle, a manipulação é difícil, porque você já fibrosou. Então, eu
Ruptura inferior, para mim, se eu passar faixa, eu passo buckle. Tem a questão da idade também. Nessa idade, além de ser inferior, nessa idade, tendo a preferir introflexão também. O Hélio, quando você fala de faixa, você fala qual faixa? Hélio? Desculpa. Eu passo uma faixa 40, eu passaria uma faixa 40, às vezes para aliviar o vítreo, a base vítrea, mas nesse caso, eu estou só falando que até nos casos que eu passo faixa, se tiver comprometimento inferior, eu já passo buckle. Eu sou um pouco mais agressivo, isso não é conduta de todos, isso é uma conduta minha, para que as rupturas inferiores, para mim, eu tenho uma abordagem mais agressiva, confesso. Eu estou só comentando que quando eu vou passar faixa para rupturas inferiores, eu não passo só faixa, eu sempre associo o buckle. Sim. Independente do caso, né? Não especificamente nesse, estou falando nos então, mais variados casos. Só para ter uma comparação, quando tem uma ruptura inferior assim, e eu vou fazer só introflexão, eu concordo com você, eu coloco um buckle e uma faixa 240 para segurar, como a gente faz normalmente, um 277, um 279, mais uma faixa 240, certo? Se eu vou fazer a vitrectomia, eu nunca coloco o buckle, eu coloco uma faixa 42, que eu prefiro usar, que tem 5 milímetros de largura, 360, né? Então, se eu fosse nesse caso, por exemplo, que eu não faria uma vitrectomia, mas fosse um pseudofásico, tivesse várias rupturas em planos diferentes, ou tivesse ruptura superior associada, ou se eu resolvesse passar uma faixa, eu passo a faixa 42 com essa largura, dou uma distância de 1 milímetro em cada ponto, então eu marco 7 milímetros, e tem uma introflexão muito boa com a faixa 42, fica parece um buckle, entendeu? Então, eu acho que resolve mesmo para rupturas inferiores. Se eu vou fazer só externamente, a gente já está acostumado a colocar buckle e faixa, eu não uso essa faixa, né? Mas para vitrectomia, se eu associo, fica mais fácil, porque eu dou um ponto por quadrante, mais rápido colocar a faixa 42 do que um buckle, né? Então, uma outra variação de técnica. Alguém quer fazer algum outro comentário aí sobre técnica? Então Micael, vamos ver o que vocês fizeram? Foi indicado realmente a introflexão escleral, um segmento de buckle, 90 graus, temporal inferior, com faixa 360, e foi o Dr. Tiago que fez. Aqui nós temos o 6 pós-operatório, ficou bem indentada a rotura, e ele não fez CRIO, não estava disponível no momento, então optou por fazer laser no pós-operatório, que iniciou as marcas, e aqui o 19º pós-operatório, a retina bem aplicada, com o buckle, a rotura bem localizada em cima do buckle e já com as marcas de laser em pigmentação, com 20/20 em ambos os olhos. No meio da pandemia, salvou o olho do rapaz, do senhor. O olho não, os dois, né? Os dois olhos. Excelente. Então, acho que foi um consenso colocar uma introflexão inferior, uma rotura inferior, que eu acho que é o que a gente está acostumado a fazer. Tem pessoas que fazem vitrectomia primária, mesmo para roturas inferiores. Então, não é o que eu costumo fazer, não é o que o Hélio costuma fazer, não é o que o Mauro costuma fazer, mas tem colegas que fazem e que têm resultados bons, mas eu acho que talvez seja um risco que eu não gostaria de ter, não gostaria de reoperar um paciente por não ter colocado uma faixa ou um buckle, né? Algum outro comentário, Hélio, Mauro? Queria só comentar uma coisa que foi importante que aconteceu nesse caso, e isso já aconteceu comigo na residência e depois na preceptoria e no HC, que não ter o CRIO na sala, né? Eu acho que, assim, a partir do momento que você drena e introflete, inverte todos os vetores de força, sem líquido subretiniano, a retina, quando ela está aplicada, se você tamponou a ruptura, depois você faz o laser ou o CRIO no pós-operatório. Isso aconteceu bastante comigo aí no HC, com resultados bons. É lógico que o ideal é que tenha tudo, né? Mas fazer o tamponamento no segundo tempo, desde que os outros passos estejam bem feitos, também tem um índice de sucesso alto. Exatamente.
O ideal é que esteja tudo prontinho, né? Não dê problema, mas tudo bem. Eu acho que a opção foi boa, né? Fazer laser depois. Perfeito. Mauro, algum comentário? A gente pode fechar? Sem comentário. Boa sorte para o Michael, que está, então, acabando seu fellowship. Obrigado, professor. Então Mica, parabéns. Obrigado, Elinho. Foi um exemplo aí, meu. Obrigado. Obrigado, Michael. Obrigado a todo mundo que apresentou, todos que comentaram, assistiram. E quinta-feira que vem, então, a gente volta às 7 horas para uma outra reunião. Obrigado a todos. Bom feriado. Um abraço. Abraço.